Com o presbítero André Nakamura no meu gabinete e os demais ficam aqui. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Abram a palavra de Deus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Diz assim o texto: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Senhor, à luz da Tua palavra, nós queremos agora meditar a respeito dos muitos perigos, Senhor Deus, que nos cercam, das tentações que tentam, Senhor Deus, de alguma maneira, nos arrastar para o inferno. Rogamos ao Senhor que nos faça, nesse primeiro momento, entender as tentações e a diferença que existe entre elas e as provações, Senhor. Como nós podemos ser aprovados no Senhor e como devemos fugir das tentações do inimigo. Em Cristo nós oramos. Amém. John Owen, no seu primeiro capítulo, quando ele vai tratar sobre tentação, ele define assim: a tentação é como um cutelo. Ele tanto pode ser usado para um propósito bom como para um propósito mau. Pode ser usado para cortar a carne que um homem come ou para cortar a garganta dele. É difícil para que a gente entenda a ideia de tentação como algo bom, né? Porque que bondade há na tentação? Owen está se referindo aqui à tentação e provação, na verdade. Deveríamos fazer, inclusive, essa distinção. E ele trata como tentação, sendo no mesmo sentido de provação, a mesma palavra para provação, tanto de Deus como de Satanás, porque ele está se referindo aqui ao texto original. É interessante que no texto original você não tem diferença nenhuma da palavra que é usada para tentação e a palavra que é usada para provação. E é por isso que ele conclui que a tentação, vamos dizer, em vez de um cutelo, uma faca. Uma faca ela pode ser usada para cortar o pão, para colocar manteiga, né, nesse pão, e você come um alimento que vai lhe trazer vida. Então, nesse sentido, a faca é uma coisa boa. Mas a mesma faca ela pode ser usada para matar uma pessoa. Então, qual a distinção que há? É o propósito pelo qual isso é usado. O instrumento é usado. A tentação, né, e a provação são dois instrumentos que em si não são bons nem ruins, depende do propósito para o qual ele é usado. Todavia, sempre que nós estamos falando de tentação a respeito de Deus, nós não usamos tentação, mas provação. E toda vez que está sendo usado a respeito de Satanás, sempre a palavra é traduzida por tentação. Certo? Então, o bom tipo de tentação que Deus usa, abramos, por favor, Tiago capítulo 1, verso de número 2. Vou pedir alguém para ler. Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Tendes grande gozo quando caídes em várias tentações. Alguém tem uma tradução diferente? Provações, né? Qual é a sua linguagem? ACF, a corrigida fiel. A distinção de tradução, existem ideologias, não sei se ideologia é a palavra, mas existem escolas distintas de tradução. A Almeida Corrigida Fiel, que é a ACF, ela tem, né, por natureza da tradução, tender mais para o texto literal. Ou seja, do jeito que está lá no texto original, ele vai traduzir. Por isso que ele traduz por tentação. A Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, que é a que mais usada, a ARA,
revista e atualizada no caso, né? Ela tem a tendência de ela traduzir do original, mas ela dá um significado mais comum, né? Mais fácil de compreensão para o leitor. Por isso que a ARA é a tradução mais utilizada, ao meio da revista e atualizada. A maioria dos irmãos vai estar com ela aqui. Mas nesse ponto, a corrigida fiel está sendo, mais uma vez, fiel com o texto. Né? Você tem que ter grande gozo o fato de você cair em tentação. Mas no caso, para que você compreenda a distinção, para você cair em provação. O bom tipo de tentação é chamado de provação, porque essa provação provém de Deus. Ok? Deus, quando prova, ele tem um propósito. E Satanás, quando prova, também tem um propósito. Por favor, abra comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 31. Alguém pode ler, por favor? 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus os desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Esse é o propósito de Deus nas nossas provações. Ele quer fazer revelar o que está no nosso coração, para o nosso bem. Ele quer revelar, a palavra revelar é o desvelar, né? É você tirar o véu. Então o véu estava posto e você tira o véu, o nome disso é revelar. Então o Senhor está tirando o véu para que você saiba o que está no seu coração. Então as nossas provações é para nos revelar o que está de fato no nosso coração. Não apenas aquilo que eu falo com a boca, mas o que eu creio com o coração. Então, toda provação de Deus tem esse propósito, pelo menos um desses propósitos é revelar o que está no meu coração. Lembra da provação que Abraão passou em Gênesis 22? Alguém se lembra o que é que aconteceu ali? Sacrificar Isaque, o seu único filho. O que é que ficou revelado ali para Abraão? Abraão viu que ele estava bem espiritualmente, porque ele foi até o fim cumprindo a vontade do Senhor. Agora, o que é que foi revelado aqui em 2 Crônicas 32, 31? O orgulho do coração. Então, quando Deus lhe prova, Ele pode revelar muita coisa a seu respeito. Ele pode mostrar como sua saúde espiritual está boa, ou como você é orgulhoso, ou como você é mesquinho, ou como você não crê, você é incrédulo. A provação serve para tudo isso. Porque, por exemplo, quando eu sou provado na minha generosidade, na minha capacidade de ajudar o meu próximo, e eu não sou aprovado nessa aprovação, o que foi revelado ali é que eu não tenho um coração generoso. Quando alguém confronta o meu pecado e eu não me submeto àquela exortação, o que está sendo revelado é que eu sou orgulhoso. Agora, quando Deus me tira tudo e eu digo louvado seja Deus e não me revolto contra Deus, o que está sendo revelado ali é que minha fé está bem. Então Deus tem um propósito de lhe revelar, nas provações, o que está no seu coração. Ele revelou para Abraão que ele era um homem de fé e revelou para esses homens em 2 Crônicas capítulo 32 que o coração deles era orgulhoso. Lembre também, por exemplo, o que acontece lá em Deuteronômio capítulo 8. Abra comigo, por favor. Deuteronômio 8. Verso 1 diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá um homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá um homem. Estranho você pensar que Deus pode lhe humilhar. Ouvia ontem uma pessoa contando a respeito de alguém que tem escarnecido do Evangelho e tem levantado questionamentos a uma pessoa de fé débil, né, a respeito do que está contido na Escritura. Então ele cita textos da Bíblia para aquela pessoa que tem pouco conhecimento, para tentar gerar no coração dele mais debilidade ainda, até o ponto dele negar a fé. Então essa pessoa estava dizendo, olha, na Bíblia tem, né, que Deus deu várias mulheres a um homem. Na Bíblia tem que existiu incesto. Ora, na Bíblia tem também no Salmo 14, que alguém diz no seu coração que não há Deus. Existe essa frase da Bíblia, não há Deus. Ora, mas a Bíblia, quando cita não há Deus, ela está comprovando o fato que Deus não existe? Não, existe um contexto. Ela está dizendo que há o insensato que diz no seu coração não há Deus. Ela não está aprovando aquela frase. Assim como a Bíblia não aprova o incesto, assim como a Bíblia não aprova a poligamia, nem hoje, nem no Antigo Testamento. Deus nunca aprovou a poligamia, né? Então, a gente precisa aprender a lidar, né, e responder com esse tipo de malícia de Satanás, que coloca a Bíblia contra nós, né, como se a Bíblia tivesse algum tipo de contradição. A Bíblia não tem contradição nenhuma. Agora, quando você lê uma narrativa, né, qual é o propósito de uma narrativa? Óbvio. Qual é o propósito óbvio da narrativa? Contar os fatos. Contar a história. Então, por exemplo, se eu contar a história de alguém, né, que matou outra pessoa, eu não estou necessariamente aprovando o que aquela pessoa fez. Eu estou só contando o fato. A Bíblia ela cita que Davi teve muitas mulheres, a Bíblia cita que houve incesto das filhas de Ló, mas a Bíblia não aprova essas coisas, a Bíblia nunca aprovou essas coisas. Então nós precisamos saber diferenciar, né, o que a Bíblia cita e o que a Bíblia aprova, né, para que não caiamos nesse tipo de tentação, de começar a duvidar da palavra de Deus pela malícia dos homens que tentam nos colocar contra as Escrituras. Em segundo lugar, um bom propósito da aprovação é ajudar o cristão a conhecer mais a respeito de Deus. Por exemplo, Pedro. Quando foi que Pedro conheceu mais a respeito de Deus? Quando ele negou Cristo 3 vezes. Aí você pergunta, negar Cristo 3 vezes é uma coisa boa? Não, ninguém vai fazer doutrina aqui. A doutrina da negação para o bem. Essa não é uma doutrina bíblica. Só que Deus usou aquele mal para uma coisa boa. Porque depois Pedro teve a condição de afirmar Cristo por 3 vezes e recebeu uma grande bênção. Alguém sabe qual foi a bênção que Pedro recebeu? Ele disse, você vai ser pastor da minha igreja. Aquele que negou Cristo 3 vezes, depois que se arrependeu do seu pecado, virou um dos maiores pastores de toda a história. Então, Deus usa algumas provações, né, para nos fazer conhecer melhor quem Ele é. Agora, Deus também fez Paulo conhecer melhor quem Deus era. Quando, em uma situação, ele diz, lê comigo, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12. Alguém lê, por favor, 7 a 10.
texto maravilhoso. Como é que alguém sente prazer na injúria, na difamação, na perseguição? Paulo não era masoquista, não, irmãos. Ele não gostava de sofrer, não. É porque ele tá entendendo qual é o propósito de Deus. Quanto mais eu sou esbofeteado na minha carne, mais eu conheço a respeito do Senhor. Então, se a maneira de Deus me ensinar é assim, então eu sinto prazer nesse ensino. Ele disse, eu orei 3 vezes e Deus não me deu resposta, senão a minha graça e basta. É preciso entender, irmãos, que muitas das nossas tribulações Deus vai tirar. Deus vai nos fazer, por exemplo, você tem um problema, alguém lhe persegue no trabalho. Algumas vezes Deus vai e transfere aquela pessoa de perto de você. Isso acontece. Talvez alguém aqui tenha até um testemunho a dar a esse respeito. E problema que você tinha no trabalho e Deus resolveu dessa maneira. Você está doente, Deus pode lhe curar. Isso é uma maneira de Deus tratar, mas não é a única maneira. Deus pode simplesmente deixar aquela pessoa lhe atribulando cada vez mais, uma doença lhe perseguindo cada vez mais, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Ou seja, quando eu não posso, quando eu não tenho força para enfrentar o inimigo por mim mesmo, então se revela em mim o poder de Deus, que me faz continuar na fé. Então, alguém que é atribulado na sua vida recebe um tipo de bênção de Deus, que é o poder de Deus se revelando para nos dar força em caminhar. Alguém que tem a sua tribulação retirada por Deus recebe outro tipo de bênção de Deus, que é o poder de Deus para nos trazer paz. Mas todos estão sendo abençoados, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, o nosso Deus. Tudo contribui para o nosso bem. Deus dispõe de muitas maneiras para testar o seu povo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9. 2 Coríntios 1, 8 e 9. E alguém para ler? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, o quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém. Deus dá uma tribulação acima das nossas forças. Ele diz assim, os cristãos não devem ficar presos ou desanimados se Deus lhe der uma tarefa que parece estar além das suas capacidades. Desta maneira, Deus testa os cristãos para lhes mostrar se sua fé no poder de Deus é forte ou fraca. Interessante porque há um texto na palavra de Deus que diz aparentemente o contrário, né? Deus não dá uma tribulação acima das nossas forças. Mas ele está dizendo aqui que ele dá, sim, acima das nossas forças. A ideia é aparentemente acima da nossa força, porque ele conseguiu passar pela tribulação. A provação, irmãos, às vezes parece ser acima das forças do crente. E quando Deus lhe dá isso, ele está lhe dando a oportunidade de ter uma bênção ainda superior àqueles que têm uma provação menor. Quanto maior a provação, maior será a aprovação de Deus. Ou seja, você crescerá mais quanto mais provado você for. Dificilmente alguém vai querer ser tão aprovado assim, de livre e espontânea vontade. Mas nem precisa você querer. Se Deus quiser, você vai passar por tribulação dessa medida. E o Senhor que deu a aprovação é o mesmo que dá força para a gente suportar até aquelas que nós pensávamos que não iríamos conseguir. Houve uma determinada nadadora, que ela se dispôs a atravessar aquele canal, como é o nome? Canal da Mancha, se eu não me engano, que inclusive a água é muito fria e algumas pessoas na sua loucura tentam atravessar.
Eu teria preguiça de atravessar até de barco, quanto mais nadando. Mas essa senhora que é atleta, né? Hoje é uma senhora, mas na época era uma jovem, ela resolveu ser a primeira mulher a atravessar. E conta a história que ao lado dela ia o treinador, sempre dando força. Vai chegar, tá bem pertinho, é aquela história, né? Tá bem pertinho, nunca chega, mas tá bem pertinho. E a mulher nadou. Teve uma hora que ela parou e o treinador dela disse: não pare porque você está muito perto. Ele já tinha dito isso tantas vezes antes que ela acabou não acreditando. E aí ela desistiu, né? Foi ser medicada, cuidada, e depois ela voltou para ver o ponto que ela tinha parado. Faltava 800 metros para chegar na praia. Então ela disse assim, não é querendo me trazer algum tipo de desculpa aqui para vocês, não estou querendo me desculpar, mas eu tenho certeza que se eu tivesse acreditado no meu treinador, eu tinha ido até o final. Ela teria conseguido. Depois ela tentou e conseguiu. E, irmãos, a aprovação que Deus nos traz, muitas vezes, é a aprovação que vai seguindo de um treinador. Que ele está dando a aprovação, ele sabe que falta muito ainda, mas ele está dizendo, você consegue, continue, e parece que você não vai aguentar. Muitas vezes que você desistiu de passar por aquela aprovação e tentou, você tentou um desvio, um caminho, um atalho, você percebeu que se você tivesse continuado, Deus teria lhe abençoado para chegar até o final. Então, sem confissão positiva, sem teologia da prosperidade, eu lhe digo com toda certeza, não desista daquilo que Deus propôs para você. Esse tipo de frase é muito dita aí em alguns meios evangélicos, né? Mas no sentido de para lhe dar uma força para você alcançar seus desejos. Eu não estou falando nesse sentido, mas é na provação para você crescer espiritualmente. Não desista. Não desista daquilo que Deus propôs para a sua vida. Se sua família não vai bem, Deus lhe deu esta família, não queira outra. Se Deus lhe deu um emprego, o emprego não vai bem, não desista. Esse foi o emprego que Deus lhe deu. A não ser que Ele lhe dê um melhor, né? Se Deus lhe deu um esposo, uma esposa, um amigo que lhe dá trabalho, não desista, porque foi a pessoa que Deus lhe deu. Se na igreja tem problema, não desista, porque foi a igreja que Deus, o Senhor, lhe deu. Ele ainda vai dizer assim, ele testa os cristãos permitindo que sofram por sua fé. É uma bênção do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 29. Por favor, alguém lê. Filipenses 1, 29. Essa sua tradução está mais distante e delicada. Porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de creres nele. Amém. Você teve uma graça de não apenas crer no Senhor, mas de padecer por Ele. Cristo disse na Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são perseguidos por conta da justiça. Ou seja, se você padece por conta do Evangelho, grande bênção o Senhor tem reservado para você. Esse é o tipo de provação que é para o bem do crente, né? A provação que vem por meio do Senhor. Agora veja o que é tentação. Tiago capítulo 1, verso 13. Esse é o versículo que nos faz diferenciar a palavra tentação para Deus e para Satanás. Ele vai dizer aqui, este é o tipo de tentação a que o Senhor se referia quando advertiu os discípulos. É este tipo de tentação que iremos estudar. Ou seja, esta tentação aqui é aquela que
Cristo disse lá em Mateus 26, o texto que a gente começou lendo: vigiai e orai para que não caiais, ou não caia o meu povo em tentação. Você precisa vigiar e orar contra essa tentação, não contra a aprovação de Deus. A aprovação de Deus você tem que encarar como uma graça do Senhor, como uma bênção do nosso Deus. E por que eu devo fugir dessa tentação que vem por meio de Satanás? Porque Satanás é um tentador por excelência. E ele não deseja lhe tentar com o mesmo propósito que Deus lhe deseja provar, mas ele quer que você caia, né, nos seus pecados. Mateus capítulo 4, verso 3. O tamanho da malícia de Satanás aqui. Ele não é chamado de Satanás aqui, ele foi chamado no início de Diabo, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado aqui é a mesma de provada, né? Mas é que é pelo diabo, que é o acusador. E ao mesmo tempo ele usa diabo para acusador e depois ele chama o diabo de tentador, ou seja, aquele que quer derrubar o povo de Deus. Veja o conhecimento que o diabo tem do Senhor. Ele coloca uma condicional: se és filho de Deus. Ele sabia que Cristo era o Filho de Deus. Então o diabo não tem dúvida alguma, porque a Bíblia diz que o diabo teme e treme o Senhor. E ele sabe que Cristo é o Filho de Deus, não tem dúvida nenhuma. Quem tem dúvida é você, né, e eu, porque não vimos e nossa incredulidade é tamanha. O diabo não tem dúvida nenhuma. Ele passou muito tempo, né, convivendo com a Trindade, então ele sabe exatamente com quem está lidando. Então ele diz: se você é o Filho de Deus, ele primeiro se aproxima, né, e pergunta: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. João hoje vai dizer: o tentador, ele impõe pensamentos na nossa mente que nos colocam contra o nosso Salvador. Ele está colocando o filho contra o pai. Porque o diabo faz isso. Ele faz com que um filho ele se rebele contra o pai, contra um membro de igreja, contra os seus pastores, o povo contra o governo. Ele faz a desgraça acontecer no meio do povo de Deus. E não somente isso, ele faz com que a gente tenha incredulidade sendo gerada no coração. Aqui a incredulidade tem a ver com o pão. Como se Deus não pudesse suprir o pão à nossa mesa. Se você é o Filho de Deus, como é que você está passando necessidade? Se você é filho de Deus, como é que você está passando por uma situação como essa? Como é que você é tão atribulado assim? Como é que Deus deixa você passar por isso? Porque se Deus existe, porque existe a pobreza? Se Deus existe, porque existe a miséria? Se Deus existe, porque tem tantas crianças morrendo? São pensamentos que vão vir da nossa mente e são alimentados pelos ímpios. Desse tipo de tentação eu tenho que fugir. A Bíblia não manda racionalizar esse tipo de coisa, ficar pensando sobre ela. A Bíblia manda fugir, né? Veja como é que Cristo foge. Ele, verso 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus na sua boca para calar a boca do diabo. Quando ele lhe tenta, você rapidamente substitui um mau pensamento por um pensamento bíblico. Mas você só consegue fazer isso quando você conhece a Escritura. Era o problema daquela pessoa que estava sendo atribulada por perguntas capciosas de alguém que queria, né, de alguma maneira, derrubar a fé dele, que eu contei ainda há pouco. A segunda forma de Satanás tentar: o mundo, incluindo pessoas mundanas, são tentadores para o povo de Deus. Ele diz assim: um pescador usa como isca um verme saboroso para apanhar o peixe. Satanás não tenta você com coisa ruim, né? Ele tenta um homem, não vai tentar um homem com uma mulher feia, toda descabelada, porque ele sabe que não vai funcionar. Quando ele tenta um homem
nessa área ele tenta com uma mulher que é maliciosa, né? Que é bem cuidada. Você veja, por exemplo, a narrativa que trata lá em Provérbios 7 da mulher prostituta. Ela está bem afeiçoada, ela é bem cuidada, é perfumada. Ela diz que na casa dela os linhos, né, cobrem as camas e tudo está preparado para o adultério. Ninguém é tentado naquilo que não gosta, você só é tentado naquilo que você gosta. E o fato de ser tentado é pecado. Né? O fato de você criar, né? Detalhe, não a tentação em si, mas o amar aquilo que está sendo proposto é sim um pecado, quando você começa a gerar pensamento bom a respeito daquela tentação. Veja só, saiu um livro agora há pouco, deixa eu só para não me esquecer disso, tá, Messias? Saiu um livro agora, se eu não me engano é da editora Vida Nova. Caio, tu se lembra o nome daquele livro sobre homossexualismo? O título? Mas basicamente a frase do livro é o seguinte: é mais masculino você ter tentação por homem e obedecer a Deus do que tentação por mulher e desobedecer a Deus. Isso é um livro que foi lançado agora, né, numa editora evangélica, uma editora que tem excelentes livros, inclusive. Se eu não me engano, é lançamento agora. Pesada. Exatamente. É completamente liberal. Basta você ver. Eu não sei se era isso que você ia falar. Não. Esse livro ele está sendo proposto, né? Aquela Gospel Coalition, que é uma coalizão evangélica, né, mundial, que tem alguns grandes nomes. Se eu não me engano, John Piper, né, Carson, que são homens de Deus, né? Que fique claro isso, são homens comprometidos com o Evangelho, mas que tem que atentar para esse tipo de livro. Porque o livro está dizendo o seguinte, que você é mais masculino se você se você é tentado na sua mente, né, a respeito de pensamento homossexual, do que se você é tentado com respeito e cai num adultério, numa fornicação com uma mulher. Isso é uma... Irmãos, o homossexualismo é contra a nossa natureza. A natureza do homem é gostar de mulher, a natureza da mulher é gostar do homem. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1 que é o mais baixo nível de degradação do homem, quando Deus entrega as suas corrupções. Um homem se inflamando contra outro homem, uma mulher contra mulher. É a última parte da degradação do homem. Então é pecado sim quando o homem cai em fornicação com uma mulher, quando o homem quebra a sua aliança com sua esposa, com outra mulher. Isso é pecado, irmãos, gravíssimo. Mas não queira dizer que é mais masculino ter vontade de desejo por outro homem, porque isso é o cúmulo do absurdo. A atração é pecaminosa. Ele está tratando que a atração não fosse uma coisa como cair em tentação, mas fosse ainda você tentando se segurar na tentação. Mas alguém que tem desejo homossexual já peca. Porque Cristo disse, né, em Mateus, lá no Sermão do Monte, que você não mata alguém quando você desfere um tiro, simplesmente, mas quando você odeia no seu coração. Você adultera não simplesmente quando deita na cama com outra mulher, mas a intenção no coração, o olhar, né, luxurioso, isso é pecado. Como não seria ter desejo por outro homem? É esse tipo de heresia que está entrando no nosso meio. Agora, a custo de quê? Tolerância. Exato, isso é a custa de tolerância, porque há uma agenda gay que tenta a todo momento dizer que o homossexualismo é uma coisa boa. E aí Satanás não vai chegar na igreja, tentando a igreja a colocar um pastor gay do dia para a noite, né, receber como membro um gay na igreja. Não vai ser assim. Começa com esse tipo de coisa que é delicada, é sutil. Mas a igreja precisa estar esperta com esse tipo de tentação. Ele vai dizer logo em seguida, Deus, né, ele permite que Satanás nos tente, inclusive nos dando maus mestres. Já pensou nisso? A maneira de Satanás nos tentar, permitido por Deus, é que ele nos dê maus mestres.
falsos mestres. Mas quando isso acontece, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus precisa se levantar e dizer: de jeito nenhum. Há uma passagem engraçada que nós até conversávamos no final do culto vespertino da semana passada, né, que até Caio Leite trouxe aqui para a gente relembrar. Quando uma senhora na igreja da Escócia, na época dos puritanos, ali entre reforma e puritanos, ela ouvia o sermão de um determinado pastor, e aquele pastor começou a falar que o dia do Senhor era qualquer dia. E o dia do Senhor você podia escolher o dia para guardar o dia do Senhor. E começou com esse tipo de sutileza na heresia. A senhora estava sentada num banco, ela pegou um banco individual, e jogou na cabeça do pastor, para que ele não contasse heresia, né, no meio dos crentes. A rebelião da igreja contra a heresia. Para ilustrar isso, irmãos, dizem até a história que foi desse dia em diante que começaram a usar aqueles bancos grandes, né, pesados, que é para ninguém mais jogar na cabeça do pastor. Daí em diante ninguém teve. Nós aqui somos muito confiantes ainda, né? Porque essa cadeira é leve, mas se bater na minha cabeça vai doer, viu? Espero então nunca contar uma heresia para os irmãos, para não sofrer como esse pastor. Então, a tentação da heresia que tenta entrar no nosso meio. Para a gente finalizar, alguém ia falar? Messias ia falar. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho do pecado, não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o pecado ele tem degraus, né? Você tem ali uma sequência que está acontecendo. Todavia, há uma distinção, né? Quando vem um mau pensamento na sua cabeça, você pode matá-lo no pensamento. Esse pensamento que veio, se for tentação e você matou, né, alguém já disse assim: um pensamento mau que vem à minha mente e eu mato ele no pensamento, eu sou senhor do meu pensamento. Quando eu mato ele ainda no pensamento. Mas se eu permito que o pensamento comece a ser racionalizado, e aí é onde começa o pecado, né? Eu vou racionalizando o meu pecado, eu vou pensando como eu vou fazer, eu vou me entregando aquilo ali, até o ponto de cometer o pecado, porque a maldição só veio quando ele cometeu de fato o pecado, Adão e Eva, né, no caso. Então, quando isso acontece, então eu cometi o pecado, eu deixo de ser senhor do meu pensamento e passo a ser escravo das minhas atitudes. Qual é o conselho bíblico a respeito de tentação? Mate a tentação no seu pensamento. Se você matar a tentação no seu pensamento, você vai ser senhor dos seus pensamentos. Se você se entregar à tentação, você vai ser para sempre um escravo das suas atitudes. Quer uma ilustração a esse respeito? Quantas pessoas num momento de loucura, pessoas que são decentes, né, que sempre viveram uma vida honesta, justa, mas por conta de uma tentação com uma mulher, num momento ali de loucura, caíram e destruíram as suas vidas, acabaram com o casamento. Ou seja, você podia ter matado aquilo ali no seu pensamento, mas você foi cometer o pecado, então você virou escravo daquilo ali. O resto de sua vida você vai ter essa mancha. Isso não quer dizer, irmãos, que você não esteja perdoado. Perdão é uma coisa, consequência do pecado é outra. Mas quando você não mata a tentação no seu coração, você vai permanecer o resto da vida tendo que lidar com as consequências do seu pecado. Então lembre-se, a aprovação de Deus, não fuja dela, é uma bênção. Mas da tentação fuja, porque ela só tende a lhe matar e acabar com sua vida.
Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos mantermos firmes na palavra de Deus. Vou pedir ao nosso irmão Juarez que eleve sua voz, peça ao Senhor que nos proteja das más tentações.